Glória a Deus. Eu sou da amada igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir então nossas Bíblias em Apocalipse. Glória a Deus. Capítulo 3. Tudo que foi falado aqui, 3. Tudo que foi falado aqui é tudo confirmação, tem tudo assim, a ver com o que eu vou falar, e glória a Deus por isso. Só o primeiro versículo. Capítulo 3, primeiro versículo. Quinta carta à igreja de Sardes. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Amém? Podeis sentar. Glória a Deus. Nós conhecemos mais ou menos o contexto dessas cartas. O apóstolo João estava ali na ilha de Patmos, exilado ali, preso, cativo, devido à pregação do Evangelho. Ele estava ali e ele viu o Senhor Jesus em sua glória, em seu resplendor. E o Senhor Jesus, ele deu uma missão para o apóstolo João de escrever 7 cartas que estavam ali localizadas na Ásia. E essas cartas, nós vemos que são cartas que tem vários teor, nessas cartas, que são direcionadas às pessoas diferentes. Então nós vemos exortação, nós vemos encorajamento, nós vemos palavras até de elogio ao Senhor, a certas pessoas, porque a igreja são pessoas, não é isso? Aos anjos daquelas igrejas. E uma série de coisas, que nós vemos aqui com o Senhor, com o propósito sempre de, conforme o irmão Edinaldo falou, no versículo que leu, que o Senhor, ele só exorta, ele só chama a atenção do filho a quem ele ama. Então, assim, todas as cartas que nós vemos aqui em Apocalipse para essas igrejas, sempre houve ali uma exortação. Em algum momento o Senhor exortou, mas sempre para trazer aquele povo de volta, para o eixo, para o caminho, para o objetivo maior de alcançar a salvação. Da mesma forma, eu vejo aqui nessa igreja, nesse texto que nós lemos aqui, o primeiro versículo. E eu vou ler de novo. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Eu intitulei essa mensagem como A Igreja Morta Viva. Então, é forte, A Igreja Morta Viva. Nós trazendo só um pouco um contexto de quem era a igreja de Sardes. A cidade de Sardes, ela estava localizada a 75 quilômetros do mar. Era no topo de uma montanha, um lugar bem alto, íngreme mesmo. E lá em cima, no topo dessa montanha, foi construída essa cidade. E essa cidade, ela, por ser de difícil acesso, houve muitas guerras, lógico, historicamente falando, ao longo dos anos. E por ter difícil acesso, muitas batalhas, aquela cidade venceu. E aquela cidade, por vencer muitas batalhas, essa cidade foi se tornando uma cidade rica, poderosa, ali na Ásia. Então, ela tinha uma característica de riqueza, de autossuficiência, de segurança, porque estava num lugar alto. E aquelas pessoas viviam ali, porém foram evangelizadas e foram alcançadas pelo evangelho. Mas ali também tinha muita idolatria
existia ali também religião pagã ali naquele lugar. E aí, o Senhor, ele olhou para aquela igreja, que na verdade ele olha para todos nós, né? Ele olha para todas as igrejas, né? Os olhos do Senhor estão em todo o tempo em cima de nós, não é isso? Em todo o tempo. Ele mandou o apóstolo João escrever para as igrejas, mas para mim é um exemplo, né, de que o olhar dele está em cima de nós. Ele aqui mandou cartas para 7 igrejas, mas ele poderia estar mandando uma carta para a Igreja Batista Missionária. Não é verdade? Porque o olho do Senhor está sobre nós, que somos a igreja dele. E nós aqui vemos que o Senhor, ele estava atento a tudo que estava acontecendo a essas 7 igrejas. E em específico nós estamos falando dessa igreja de Sardes. E aí Jesus, olhando e fazendo a análise dele, ele olhou para aquelas pessoas e deixando bem claro que a igreja são as pessoas. A igreja não é o templo, a igreja não são as paredes, certo? Quando ele fala a igreja, estão falando de um grupo de pessoas que estavam servindo ao Senhor ali naquele lugar. Então ele falou: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então, amados, quando eu li esse texto, eu chorei. Eu vou dizer para vocês que eu chorei. Por quê? Porque eu penso que aquele povo, ele estava vivendo uma realidade ali naquela igreja, achando que estava fazendo tudo certo, mas estava sendo reprovado pelo Senhor. Porque eles eram crentes, eles estavam dentro da igreja, eles estavam ali frequentando, porém eles achavam que estavam vivos, mas na verdade, na análise de Deus, no raio-x de Deus, no olhar de Deus, eles estavam mortos. Eles achavam que estava tudo certo, que estava agradando a Deus. Porém, amados, trazendo para a nossa vida isso, sinceramente, ao meu ver, isso me dá um medo tão grande, me dá um temor e um tremor tão grande. E eu chorei e orei, eu falei: Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia de nós. Porque dá um medo, sabe, pastor, da gente achar que a gente está fazendo tudo certo e receber de Deus uma palavra dessa. Porque eu creio que aqueles crentes achavam que estava fazendo aquilo que era certo. Porém, no íntimo deles, existia algo que estava algo errado. Algo estava errado ali. Eu creio que uma frieza espiritual chegou ali naquele lugar. Porque o Senhor Jesus, ele não falou à toa. O Senhor Jesus, ele tinha motivos para falar. Que você pensa que tem nome de que estás vivo, de que vives, mas está morto. O Senhor Jesus, melhor do que ninguém, nos conhece por dentro e por fora. E ele disse, se ele disse que essas pessoas pensavam que estavam vivas, mas estavam mortas, ele tinha razão no que ele estava falando. Era algo interno, era algo de dentro para fora. E isso aqui nos deixa muito claro que verdadeiramente nós não temos condições nenhuma de enganar a Deus. E muitas das vezes o pastor já falou aqui, é verdade, que sentar num banco de igreja não faz de nós um crente. Porque é isso que está sendo mostrado aqui nessa palavra. O Senhor, ele mostra: olha, vocês estão indo para a igreja, porém vocês estão mortos espirituais. Ele fala, não está falando de vida, mas vida espiritual. Ele está falando de morte espiritual. Ele está falando de pessoas que já se esfriaram. Ele está falando de pessoas que estão indo para a igreja por ir. Estão fazendo da igreja um cotidiano onde já não tem mais sentido espiritual. Então, amados, isso é para nós. Isso é para nós nessa noite. Sabe, eu temo e tremo com essa palavra. É uma palavra muito forte para todos nós. Porque estar, como, né, é uma palavra muito falada, estar bem intencionado
100% intencionado não significa que você está certo. Podemos estar errado. Podemos estar fazendo tudo errado. E por isso que temos que pedir misericórdia. Às vezes a gente fala, né, que vamos aceitar o Senhor Jesus, mas realmente é ao contrário. É pedir ao Senhor que o Senhor nos aceite com todos os nossos erros, com todas as nossas falhas, com todas as nossas mazelas, com tudo errado que nós fazemos. Mas que, por mais que se houver realmente que esteja tudo errado, se tiver tudo errado, mas que Ele encontre pelo menos algo dele em nós. O desejo de realmente servi-lo. Porque pelo menos Ele tem que ver em nós a intenção do nosso coração. Porque Ele realmente, né? Ele vê tudo, Ele vê por dentro, Ele vê por fora. E verdadeiramente nós sabemos que não existe nenhuma, absolutamente nenhuma condição de enganar ao Senhor. Esse povo estava levando a sua vida normalmente. Andando, casando, vestindo, indo à festa, trabalhando, indo na igreja normalmente, achando que estava tudo certo. Mas na verdade estava tudo errado. Que triste, né? Oh meu Deus, que o Senhor Jesus tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor Jesus nos ajude. Que o Senhor Jesus nos dê discernimento espiritual para entender essa palavra. Que o Senhor nos dê direção para mudar se for necessário, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus. Continuando aqui a leitura, versículo 2. Ser vigilante e confirma o restante, que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Tem uma outra versão que diz assim: desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos do meu Deus. Então aqui eu vejo a exortação do Senhor para aquela igreja. É como eu falei, o pai, como foi falado, o pai ele repreende o filho a quem ele ama. Ele trouxe essa palavra dura para aquela igreja, mas não era para terminar de matar aquela igreja espiritualmente, aquelas pessoas. Ao contrário, Jesus ele trouxe aquela palavra para aquelas pessoas, para que elas tivessem algo a fazer. E ele falou: desperta, desperta, desperta. E ele falou: e fortaleça o pouco que resta. Sabe, amados, eu vejo aqui a falta da busca, a falta do desejo de buscar a presença do Senhor. Sabe, o Senhor Jesus, ele diz em sua palavra, ele diz no Evangelho que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Amados, nós, como seres humanos, devemos nos alimentar pelo menos 3 vezes ao dia. Senão nos sentimos fracos, senão adoecemos, senão entramos numa deficiência de vitaminas, entramos numa anemia, emagrecemos. Uma série de coisas acontece se nós não nos alimentarmos bem. Amados, a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Não podemos ficar sem receber dele algo dele para alimentar a nossa alma. E eu vejo aqui que isso reflete a questão de congregar, de vir para a casa do Senhor. Não podemos deixar de vir à casa do Senhor. E existe uma coisa que está acontecendo no nosso dia a dia, e é muita verdade. O nosso tempo parece que está cada vez menor. Cada vez menor, porque a nossa agenda anda lotada. Muitos têm 2 trabalhos. Além dos 2 trabalhos, faz academia. Aí ou faz curso, faz faculdade, faz autoescola, faz pilates, faz natação, vai para estética. Tá tudo na agenda.
E aí chega na hora de ir para a igreja, tô cansado. Eu tô cansado. Meu dia foi cheio. Meu dia foi cheio demais. Eu não suporto, eu não estou aguentando. Eu não tenho forças para ir, eu não vou hoje. Semana que vem eu vou. Amados, você deixou de jantar. Você deixou de almoçar. Espiritualmente falando. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Precisamos nos alimentar dele. Ele é o pão. Como eu já preguei aqui outra vez, ele é o pão que desceu do céu. Ele é o maná de Deus que nos alimenta. E se nós ficarmos sem esse alimento, acontece o que aconteceu aqui com essa igreja. Essa igreja parou de buscar, essa igreja parou de se alimentar. E ao longo de tempos e tempos, morreu espiritualmente. Morreu para as coisas de Deus. Estava ali só o corpo, só o esqueleto. Já não estava mais a essência de um adorador, de um servo de Deus, de uma pessoa que gostava, como no início, que amava ouvir a sua palavra, que amava colocar um louvor em casa. Quantas das vezes, hoje em dia, a internet, amados, infelizmente, nos rouba tanto tempo de Deus. É uma verdade. Quantas horas nós passamos no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. E muitas das vezes passamos o dia inteiro e não ouvimos um louvor. Não ouvimos uma palavra. Não pegamos a Bíblia nem 1 minuto, nem 10 minutos. E mesmo que pegássemos 10 minutos, ainda seria muito pouco. Mediante tudo o que fazíamos no início. Porque se a gente for analisar a nossa vida, no início da nossa caminhada, como que nós éramos? Era bem diferente. O primeiro amor, né? Era muito diferente. Onde a gente tinha essa fome, essa sede, esse desejo, esse anseio de vir para a igreja, de falar do amor de Deus. Tudo era Jesus. E hoje, a brasa foi só se apagando. A gente usa muito esse exemplo da brasa, mas é uma verdade. O pastor também falou um dia desse a respeito da brasa na churrasqueira, da brasa no fogo de lenha, no fogão de lenha. Se a brasa ficar ali um pouco tempo, ela vai se apagar. Precisa vir o vento do Espírito Santo, para poder avivar aquele fogo, para poder alimentar aquele fogo de novo. Então, amados, não podemos de forma nenhuma, o crente, de forma nenhuma pode ficar sem o alimento espiritual. Porque se ficar sem esse maná, sem esse pão, sem esse alimento que vem da boca de Deus, nós esfriamos, nós enfraquecemos. Não podemos ficar em casa cheio de coisas para fazer e deixar as coisas de Deus por último. Meu Deus, não podemos de forma nenhuma. Isso é para nós um alerta nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos continuar aqui a leitura no versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora sobre ti virei. A hora que sobre ti virei. Meu Deus, aqui o Senhor está dando mais uma instrução para aquele povo. Ele fala, desperta. E ele fala nesse próximo versículo, lembra-te. Então ele mostra para nós que aquele povo já havia se esquecido. Não é isso? Se ele manda lembrar, é porque o povo estava se esquecendo. Então ele fala, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te.
Amados, aquela igreja estava totalmente fora dos propósitos de Deus. Voltando a falar, aquelas pessoas estavam se esquecendo de tudo aquilo que o Senhor já havia feito durante toda a sua trajetória. Porque com certeza na vida do crente Deus faz muito. Todo crente tem milagre para contar, tem providência para contar, tem coisas maravilhosas vividas na presença do Senhor. E o Senhor, Ele fala aqui para aquelas pessoas: você está esquecendo. Você está esquecendo de tudo que eu já fiz por vocês. Vocês estão esquecendo do que vocês ouviram e receberam. E está falando: guarda-o e arrepende-te. Quando ele fala arrepende-te, por quê? Porque existe erro, porque está errado, porque tem pecado no meio. O Senhor não iria mandar aquele povo se arrepender se não houvesse pecado. Meu Deus, aquele povo estava pecando contra o Senhor quando estava esquecendo da obra de Deus em suas vidas. Então, amados, de forma nenhuma podemos esquecer daquilo que o Senhor fez e faz por nós. Conforme foi falado aqui agora há pouco, o pastor estava falando exatamente isso, relembrando tudo aquilo que o Senhor fez por ele e por sua família. E é exatamente isso que estava faltando na vida daqueles homens e mulheres que faziam parte dessa congregação. Eles estavam vivendo somente o presente e estavam esquecendo de todas as maravilhas que o Senhor estava fazendo na vida deles. E eu vejo aqui que isso é um pecado. Se esquecer daquilo que o Senhor fez por nós é pecado, porque Ele manda aquele povo se arrepender disso. Ele fala: lembra-te e arrependa-te. E se o Senhor fala isso, é porque verdadeiramente essa atitude estava aborrecendo e entristecendo o coração de Deus. Porque Ele verdadeiramente quer que a gente se lembre das maravilhas que Ele fez e faz e tem feito e fará em nossas vidas em todo o tempo, para que o nome dEle seja glorificado constantemente em nossas vidas. Se nós nos lembrarmos em todo o tempo de todas as maravilhas que Ele fez, como está sendo falado aqui, em todo o tempo a respeito de gratidão, o nosso coração realmente estará cheio de gratidão. Porque a gratidão não é só falar, amados. Jesus conhece o nosso coração. Dizer que é grato, que você é grato é uma coisa, mas você ser grato de verdade dentro do seu coração é outra completamente diferente. Jesus está falando aqui para esse povo: arrepende-te, porque vocês estão se esquecendo de tudo que eu fiz por vocês. Volta. E eu vejo aqui o amor de Deus, sabe? Porque aquele povo estava se esquecendo do Senhor. Sim, estavam mortos vivos dentro da igreja, sim, estava. Mas o Senhor não havia abandonado aquele povo, não. Meu Deus, é tanto que mandou o apóstolo João escrever para aquele povo que estava lá em Sardes, um povo que de repente se achava autossuficiente, um povo que se achava melhor que os outros porque eram ricos, um povo que se achava ali numa proteção grande devido à cidade em que moravam. Deus sabe o que havia no coração daquele povo. De repente arrogância, de repente ingratidão. Tudo isso tinha muita coisa errada no coração daquele povo. Porém o Senhor ainda os amava. Com todos os erros, era ainda a igreja de Cristo. E o Senhor estava mandando essa carta para exortá-los, conforme já foi falado aqui, porque o Senhor, o nosso Deus, é Pai. E Ele nos ama e Ele só corrige o Filho a quem Ele ama. Meu Deus, e como esse Deus é maravilhoso para conosco. Mesmo sendo tão errados, tão falhos, tão cheios de erros, fazendo tudo errado, Ele ainda está ali. Filho,
Desperta, meu filho. Volta, meu filho. Arrepende-te, meu filho. Lembra-te, meu filho. Meu Deus, esse amor de Deus é um amor tão grande, incomparável, imensurável. Sabe que não podemos de forma nenhuma compreender. Verdadeiramente é um amor incompreensível. Porque se fosse eu e você, sabendo do que o Senhor Jesus sabia a respeito dessa igreja, já teria abandonado esse povo incrédulo, esse povo que já tinha abandonado a fé, esse povo que estava indo para a igreja só de aparência. Mas Jesus ainda queria algo com aquele povo. Jesus ainda queria, porque foi por eles também que Jesus morreu na cruz. Aleluia! Meu Deus, vamos continuar então, versículo 4. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Meu Deus, que coisa tremenda. Sabe o que eu vejo, amados? A igreja de Sardes era uma igreja que estava um número grande, sua maioria contaminada, mortas espiritualmente, conforme no início do texto foi dito. Mas havia ali uma minoria. Havia ali uma minoria. Conforme o Senhor falou aqui nesse texto, mas também tem. Glória a Deus, tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram, não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco. Meu Deus, aleluia! Amados, os olhos do Senhor estavam sobre a igreja de Sardes, e está sobre essa igreja também, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Amados, eu quero dizer para você nessa noite, e o Senhor diz aqui para essa igreja: vale a pena andar na contramão do mundo, vale a pena renunciar às bandejas de Satanás, vale a pena fazer tudo aquilo que o mundo acha careta, tudo ao contrário, vale a pena, porque a promessa de Deus está aqui. A promessa de Deus está dizendo: eles não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. Amados, vale a pena. Se no meio de uma sociedade imunda, nojenta, totalmente desviada conforme nós vivemos, e nós estamos inseridos no meio dessa sociedade, se nós somos essas pessoas, essa minoria que está aqui na palavra, porque ele olhava para o povo que estava morto, mas ele olhava também para o povo que estava vivo ali naquele lugar. E eu, em nome do Senhor Jesus, também chorei nesse momento, porque eu pensei: Senhor, me ajuda, porque eu quero ser viva, eu quero fazer parte desse povo vivo. Eu quero fazer parte desse povo que está vivo no meio dessa sociedade imunda, no meio disso tudo, dessa imundícia que nós estamos vivendo. Sabe que o diabo quer nos roubar das mãos do Senhor, quer nos corromper, quer roubar a nossa coroa, a nossa salvação. A igreja não é um templo, a igreja somos nós. E nós estamos aí, estamos no trabalho, estamos na faculdade, estamos aí vivendo. Aleluia, e Jesus está com os olhos em nós. Do mesmo jeito que estava olhando para essa igreja de Sardes, olhou os mortos que achavam que estavam vivos. Ele olhou, mas ele também olhou uma minoria fiel. Ele olhou que existia uma minoria ali, existia sim um povo sim que não negou a Jesus,
Um povo sim que congregava e que ia de coração. Um povo sim que não havia se esquecido das maravilhas que o Senhor fez. Meu Deus, eu quero ser parte dessa minoria. Eu quero fazer parte dessa minoria que vai morar no céu. Aleluia! Porque, amados, no meio desses bilhões de pessoas que existem nesse planeta, eu tenho certeza que o quantitativo de pessoas que vão morar no céu vai ser uma minoria. Meu Deus, eu quero fazer parte dessa minoria. Que Jesus nos ajude. Meu Deus, porque conforme está sendo falado, não é fácil. Não é fácil, nunca vai ser fácil, amados. Vamos enfrentar muitos desafios. Mas o nosso objetivo é morar no céu. É ir morar com Ele na glória. E a promessa está aqui. Essa é a promessa. Ele fala aqui, ó. Ele fala aqui na sua palavra. No versículo 5, que vencer, aleluia, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai, e diante de seus anjos. E o apóstolo João, ele termina a sua mensagem dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, glória a Deus. Amados, eu vejo aqui nesse texto uma igreja, a história de uma igreja, uma congregação de pessoas que serviam ao Senhor ali em Sardes. E aí, amados, o Senhor, ele faz uma análise daquele povo. E ele encontra ali, e ele faz uma separação. Um grupo de pessoas mortas-vivas e um grupo de pessoas vivas. E da mesma forma, amados, o Senhor, os olhos do Senhor passam aqui nessa noite. E da mesma forma Ele olha aqui para nós. Ele olha aqui para mim e para você. E eu quero te perguntar, faça uma análise pessoal. Olha para dentro do teu coração. Não tenta enganar a Deus, porque não existe possibilidade, conforme já foi falado aqui. Pensa, analisa o teu coração. Em qual grupo você está? Em qual grupo você está, amados? Em qual grupo eu estou? Eu estou morta viva? Ou eu faço parte dos vivos? Eu penso que estou viva, mas estou morta, como diz aqui a palavra. Porque o Senhor, Ele está advertindo essas pessoas porque Ele ama, conforme eu falei. Aleluia. Então, amados, eu quero dizer para você nessa noite, para concluir. Não importa se você, hoje, olhando para si mesmo e concluir, Senhor, mediante essa palavra, eu acho que eu estou morta. Eu estou morta viva. Amados, ainda há tempo de você mudar de grupo. Que Jesus está aqui nessa noite. Aleluia. Ele está aqui, Ele te dá as advertências necessárias para que você mude de grupo. Desperta, Ele fala. Lembra-te, Ele fala. Arrependa-te, Ele fala. Não importa, amados, qual grupo você esteja. Se você estiver morto-vivo, assuma. Assuma, seja homem, seja mulher, assuma diante de Deus. Senhor, estou fraco, debilitado. Estou precisando da tua força, não estou conseguindo. Não dá, amados, para fingir diante de Deus, para fingir que está tudo bem diante de Deus, não dá.
Nós temos que abrir e rasgar o nosso coração diante dele e falar: Senhor, eu preciso de ajuda. Ah, Jesus, meu Deus, fazendo análise no teu coração, peça ao Senhor. Eu peço para você que feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, peça ao Espírito Santo para, em nome do Senhor Jesus, ministrar o seu coração. Como está a tua vida? Como está a tua intimidade com Deus? Como está a tua fome? Como está a tua sede? Como está a tua ansiedade para vir à casa do Senhor? Como está a tua reação diante das coisas de Deus? Como está o teu coração para as coisas de Deus? Será que você se avalia como morto-vivo? Como você se avalia, aleluia, nessa noite? Aleluia. Oh, amados, Jesus está aqui nesse lugar. Ele está aqui nesse lugar, está com as mãos dele estendidas para todo aquele que se arrepender e quiser realmente mudar de grupo e voltar a viver, ressuscitar, voltar a viver em sua presença, voltar a viver as maravilhas do Senhor, voltar a ter a alegria de estar na sua presença. Ele está aqui nesse lugar. E qualquer pessoa que voltar, sair do grupo morto-vivo e ir para o grupo dos vivos, viverá também as promessas do Senhor. Essas promessas que eu li agora há pouco aqui, que o Senhor, Ele diz em sua palavra, que o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Mude de grupo, meu irmão. Saia do grupo morto-vivo e venha para a vida que é Jesus. Venha viver na presença do Senhor. Eu quero pedir que você se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus, Ele veio e trouxe essa palavra dura para essa igreja. Por quê? Porque Ele amava cada pessoa que estava ali dentro daquela congregação. E da mesma forma Ele ama a mim e a você. Amados, muitas das vezes o mundo diz que você é rejeitado, que você não vale nada, mas você vale muito. Jesus morreu na cruz por mim e por você, e Ele trouxe essa palavra, Ele colocou no meu coração essa palavra para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor esse cântico, esse louvor, que é um louvor de esperança. É um louvor que fala de um lindo momento em que estaremos vivendo com Ele na glória. Aleluia. Bota bem alto, em nome do Senhor Jesus. Quem não sabe, acompanha. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria ser levado aos altos céus e contemplar toda a glória que preparado está para os santos. Andar nas ruas de ouro, conhecer os meus irmãos e por amor um dia vencerão a perseguição. E cantar num coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, Santo é o Senhor.
objetivo na vida é chegar lá. Eu vou cantar Aleluia, meu Deus, ajuda a gente. Aleluia. e cantar no Meu cor Deus. celestial, Adorando ao Cordeiro de Deus, santo, santo é o Senhor. Mesmo que eu sofra. Mesmo que haja luta, nada vai me impedir de chegar ao céu. Chegando lá, eu quero ver a face do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Sei que não vou mais chorar, pois os meus olhos toda lágrima Deus enxugará. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, meu galardão. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, Meu Você pode dar uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso que nos faz essa promessa linda, essa promessa maravilhosa de ir morar com Ele na glória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, pastor Roberto. Aleluia, glória a Deus. Amém. Deus é bom, amém? Oh, Jesus, glória a Deus. É bom sentir a presença de Deus, é bom saber